É, mas ele não fica satisfeito quando vocês. Mas ele fica satisfeito. O irmão Lorivaldo, ele só fica satisfeito quando ouve vocês louvando. Agora, eu fiquei curioso com essa chegada de vocês. Porque Eliane, tu não trabalhava hoje ou não? Ah, não. A outra terça que tu não veio foi? E como encontraram o Berg? Então, eu confundi. Eu pensei que tu tinha vindo a outra e essa tu não vinha. Sim. Providência. É assim que Deus faz. Acenda aquela luz ali, Berg, por favor. Providência de Deus. É, porque na minha cabeça, eu disse até a Juninho, Juninho aqui na porta, olhando, esperando vocês. Aí eu disse, não, Juninho, hoje a Eliane trabalha. Não. É massa, muito bom. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus. Mas ainda estamos vendo a essência dos 4 mandamentos, que contém o nosso dever para com Deus. Então, a essência é como se Jesus Cristo enxugou, ele resumiu toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, em dois, não é? Que é resumido os 4 primeiros amarás ao Senhor teu Deus, não é? Como nós podemos ver aqui, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas antes, Jesus Cristo faz questão de deixar também a introdução, que é quando Deus vai apresentar os mandamentos ao povo. Diz assim: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, observe que nós precisamos considerar, antes de atentar para os mandamentos, nós temos que considerar quem é que está entregando os mandamentos. Não foi Moisés. Moisés foi só um instrumento. Os mandamentos pertencem ao nosso Deus. E aí, estamos vendo o nosso dever para com Deus, que é amar o Senhor, nosso Deus, de toda a nossa alma. Já vimos o que seria amar de todo o coração. E hoje acredito que vai dar tempo para fechar esse ponto do que é amar a Deus de toda a alma. Amamos a Deus de toda a alma porque nossa alma foi regenerada, renovada por Deus. Ele não nos deu uma outra alma. Ele nos deu uma nova alma a partir da alma que temos. A diferença é que nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, é a mesma alma, só que regenerada, ou melhor, ressuscitada. Nossa alma estava morta, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e agora nós fomos ressuscitados em Cristo. Daí nós recebemos uma nova visão. Éramos cegos, agora enxergamos as coisas espirituais. A alma como a nova consciência de si e de Deus, criada para ele. Então você passa a ter uma visão melhor a respeito de quem é você e uma visão melhor a respeito de quem é Deus. Algo real da regeneração. Há, de fato, uma nova percepção espiritual, um novo ver a Deus. Nós agora vemos a Deus. Nossa, está vendo? Pela fé. Sabemos que Ele existe. Sabemos que Ele está diante de nós. O nosso coração sente isso também. É um ver, é um sentir o nosso Deus.
recebemos uma nova sensibilidade ao pecado, por exemplo. Antigamente pecávamos, estava muito interessado em ficar mal, não, a não ser que sofrêssemos alguma punição ou estivéssemos sob risco de sermos descobertos. Mas até alguns pecados nós tínhamos orgulhos deles, né? Olha, sabe o que eu fiz com fulano? Ah, eu fiz isso e tal. Ou questões que tratam de arrogância, de orgulho, de querer estar por cima, ou pecados mesmo imorais. Ó, tu viu, eu fiz aquilo e tudo. Então, a coisa mudou. Nós agora passamos a ter uma sensibilidade para com o pecado. Efésios capítulo 1, a epístola de Paulo, o versículo 18 diz: iluminado os olhos do vosso coração. Iluminado os olhos do vosso coração. E o coração tem olho, é? Tem. É o olho da fé, é o olho do crer em Deus, não é? Antes estávamos em cegueira e agora nós temos uma percepção espiritual. Éramos cegos espiritualmente, agora enxergamos. Muito mais do que consciência. Deus não renovou só a nossa consciência. Ele regenerou, ele renovou o nosso ser por completo. Na teologia reformada, a alma não é apenas consciência, nem apenas percepção espiritual. A alma é o teu ser completo. Quando diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está falando de tudo que você é por dentro, internamente, invisível aos olhos humanos. É aquilo que é a sua alma. É todo o ser agora se manifesta através da sua alma. Alma é o ser interior completo, mente, vontade, afetos, consciência. Então, dizer que alma é igual à consciência ficaria muito reduzido o que verdadeiramente é a alma. A alma vai muito mais além que consciência, apesar dela estar conectada, dela ter essa questão singular da consciência de cada um. Consciência dupla, na verdade, nós recebemos. É uma consciência de si e uma consciência de Deus. É isso que Deus faz. Por isso que nós podemos amar a Ele de toda a nossa alma. Amar a Deus com toda a alma é amar a Deus com todo o nosso ser interior. A batalha é essa. Por quê? O que o diabo faz é tentar distrair a gente. E a gente vai caindo e não percebe o quanto está sendo roubado de nós. É como aquele comunista, acho que foi Stalin, não é? Que pegou uma galinha, depenou ela toda, a galinha toda ferida, machucada. Depois ele deu milho para ela, ela foi comer os milhozinhos. E daí a pouco estava ela correndo atrás dele como se ele fosse o salvador dela. É isso que o diabo faz. Ele vai roubando de você e dando migalhas medíocres, inúteis do mundo, interesses, e você vai se empolgando com as coisas que ele vai dando e você não percebe o quanto você está sendo depenado espiritualmente. Aí nós precisamos ter essa consciência de que Deus, amar a Deus com toda a alma é amar com todo o nosso ser interior, que na regeneração foi renovada, incluindo uma nova consciência de Deus e de nós mesmos. Passamos a ter uma consciência melhor de si, né? Você passa a ter uma consciência melhor de si, do seu próximo, das coisas ao seu redor e de Deus. É mais que a mente. Quando Deus regenera, Ele não muda só a consciência, Ele transforma a mente. E aí você passa a entender a verdade. A tua mente passa a se conectar, a saber o que é a verdade de Cristo. Mas também Ele atinge os teus afetos. Você passa a desejar a Deus. Você não só compreende como você deseja. E eu queria falar um pouco a respeito de Jó. Nessa questão de amar a Deus com toda a alma. Porque Jó, ele passou por várias fases. E nenhuma delas o corrompeu. Jó era muito rico. Era o homem mais rico de sua região. E o que ele fez? Adorava a Deus o tempo todo.
Os filhos deles iam comemorar seus aniversários e tal, e Jó ficava orando pelos filhos, sacrificando pelos filhos, imaginando, será que eles estão cometendo algum pecado e eu não estou sabendo? Então, por amor aos filhos e amor a Deus, ele tinha uma fidelidade muito grande a Deus, mas ele era muito riquíssimo. O próprio Deus testemunhou da fidelidade dele, mas ele não se corrompeu na riqueza, nem se corrompeu na miséria, na dor, no sofrimento. Amar a Deus de toda a alma, nós podemos aprender muito com Jó. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Porque além de você ver a Deus na sua fé, você passa a querer Ele, não é? A vontade passa a inclinar-se à obediência. A consciência, você passa a acusar e alinhar com Deus. Você se autocondena. Você faz um julgamento de si mesmo, né? Se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. E é isso que nós fazemos. Só que a gente se distrai também. Satanás nos inflama para a gente ter uma percepção muito do pecado dos irmãos. E isso e aquilo, e a gente esquece de parar e dizer, certo, mas deixa eu dar uma olhadinha para os meus. Porque nós recebemos essa consciência. Não é só que você vê a Deus diferente, você passa a querer a Deus de verdade. Vamos ver um pouquinho, não é, a respeito do amor de Jó, do amor de toda a alma, não é? Amar a Deus de toda a alma é aceitar a dor. É muito difícil, né? E parece que na hora da dor é a hora que a gente lembra de Deus para reclamar da dor. Você pode sim orar, não é? Como o próprio Paulo diz aos Efésios, aos Filipenses, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele vem dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, pelas petições, súplicas, ações de graça. Então, observe, você pode pedir, chegar, Senhor, está doendo muito, e se derrama diante dele. Mas não pode parar só aí. Jó disse, está doendo, as setas inflamadas do Todo-Poderoso estão me destruindo. Eu estou sendo esmagado pelo Senhor. Ele disse, ele teve essa consciência, mas observe que ele também teve ações de graças para com o Senhor. E ele ficou muito aflito durante um grande percurso da dor dele, só que depois ele reconheceu, nós vamos ver, que falhou diante de Deus nesse ponto, mas nunca blasfemou contra Deus, não é? Vamos analisar, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Não é? Porque se você vai lendo assim, você diz, vixe, e entrou em pânico, desespero, e murmurou, não é? Porque, veja só, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E pensa-se que vai vir uma coisa mais pesada, né? De tanta... Mas não foi um protesto, foi uma adoração. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é isso aqui, vê? É você reconhecer a soberania dele na sua vida. Adorar a Deus não é só vir para o culto, porque quando a gente vem para o culto, a gente está vindo adorar ao Senhor, que é reconhecendo a sua soberania e trazendo nossos louvores, trazendo nossas orações, trazendo nossos dízimos, ofertas, tudo que nós temos, nós estamos trazendo para o Senhor. Isso é adoração, tudo bem, a gente está reconhecendo a soberania de Deus, mas precisamos fazer isso também na hora que as coisas começam a dar errado. É preciso fazer isso. Veja só, e disse, olha a adoração de Jó. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O contexto é, perdeu todos os camelos, todos os animais que ele possuía,
todas as riquezas, os escravos, os servos deles foram todos assassinados, os que ficaram já não queriam mais obedecer a ele, os filhos deles morreram todos, e ele ficou só com a saúde e a esposa. Então, o que ele fez? Nu eu saí do ventre da minha mãe. Quando eu vim para a terra, eu não tinha nada disso que Deus tirou de mim. E eu sei que quando eu sair desta vida, eu não vou levar nada disso do que ele tirou de mim. Então eu nu saí do ventre da minha mãe e eu nu voltarei para o ventre da terra. É isso que ele está dizendo. O Senhor que me deu. E é o Senhor que está tirando. Mesmo a Bíblia dizendo, né, que Satanás foi lá e fez, ele não deu essa honra a Satanás. Ele não deu essa glória a Satanás. Porque ele tinha a mesma compreensão de Ana. É o Senhor quem tira a vida. E é o Senhor que a dá. Ana tinha essa mesma compreensão. Então todos os servos do Senhor tinham essa consciência de que se Satanás dá um passo, é porque Deus diz, vá, agora não passe desse passo, como Deus fez. E ele perdeu tudo. Mas observe, adorou ao Senhor dizendo isso. É teu, Senhor, pode tirar. Eu aceito. Mas veja só, amar a Deus de toda a alma é defender a Deus. Por quê? Quando ele perde também a saúde dele, está na miséria, as crianças zombando dele, ninguém conseguia chegar perto dele, porque ele fedia muito por causa dos tumores, das coisas supurando ali. Quando ele estava naquela miséria total, veja só o que acontece. A esposa dele diz, olha, como é que você ainda consegue se manter íntegro e fiel a esse Deus? Aí não dá nem para julgar a esposa de Jó, porque eu acho que talvez a gente fizesse igual a ela. Mas, veja bem, como é que você se mantém fiel a esse Deus íntegro? Depois de tudo isso. Amaldiçoe a esse Deus e se mate. Foi isso que ela disse. Aí ele responde, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Isso é adorar a Deus. Isso é estar aberto a reconhecer que quem manda é Deus, a soberania é Deus quem diz sim, é Deus quem diz não, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Então, o reconhecer isso é adorar a Deus. E é amar a Deus com toda a sua alma. Era o que Jó estava fazendo. Amar a Deus é defender a Deus. É você estar passando pelo que está passando. É porque assim, geralmente é o contrário. Você está passando maior aperto, a maior dificuldade, aí chega um irmão que está bem e diz, que é isso, não murmure, meu irmão. Olhe, vamos confiar em Cristo, vamos estar. E você diz, não é você que está passando pelo que eu estou passando? Aqui inverteu a coisa. Era Jó que estava moribundo ali naquela situação miserável, apesar de que a esposa também estava sentindo aquilo. Mas, quando ela diz isso, ele, na situação difícil, é que tenta despertar a consciência dela. Você está doida falando desse jeito? Ele deu bem e a gente recebeu. Olha para aí. Por que na hora que ele deu bem você não disse, não, quero não, eu não mereço, quero não, porque se eu não vou querer o mal que vem do Senhor, eu também não vou querer o bem. Por que não diz isso? Mas na hora que vem o bem, fica todo feliz, aceitando. Na hora que Deus diz, agora vai vir o mal. Não quer? Não, mulher. De jeito nenhum. Então, amar a Deus é defender a Deus. Mas não só quando você está vendo um irmão em crise psicológica, seja como for, murmurando, reclamando, e você vai defender a Deus. É quando você também está nessa situação, em aperto, em sofrimento, em dificuldade. Você se levantar e defender a Deus contra a tua própria mente, que quer arranjar cada vez mais motivos para você ser ingrato, e contra alguém que diga, mas rapaz, como é que tu é crente passando por um negócio? Sim, porque o meu Deus faz o que quer comigo. E eu amo quando Ele faz as coisas comigo. Independentemente se o mundo considera boas ou ruins. Então é você defender a Deus, amar de toda a sua alma. Só quem tem Deus, de Deus o testemunho. E só é possível quando você é regenerado. Quando Deus dá testemunho de você. Eis o meu filho, sabe? Ele dá esse testemunho.
Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Imagine Jesus Cristo dando testemunho de você, porque você deu testemunho dele aqui na terra. Então, Cristo, ele tem um testemunho a dar de cada um aqui, mas só para quem é regenerado, só para quem crê nele, ele tem o testemunho. E veja só o que Deus fala aqui, não é? Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É essa pessoa aqui, que tem uma alma regenerada, que pode ser forte, como Jó foi forte. Se não estamos sendo, é porque nós estamos abrindo mão de quem nós somos. Você está esquecendo quem você é, ou você não tem consciência da capacidade que você é. Porque eu pergunto a você, Jó é diferente de qualquer outro crente ou de qualquer um de vocês aqui em quê? Em nada. É o que a Bíblia diz. Olha, Elias era homem semelhante a todos nós, sujeito às mesmas tentações. Jó também, todos os outros homens, senão nós vamos ser agora idólatras. Vamos começar a endeusar Davi, Jó, Moisés. Não, eles eram homens semelhantes a nós. A diferença é que eles tinham consciência de quem eles eram por dentro, do que a alma deles eram, e faziam valer essa consciência. Se a gente começar a fazer o mesmo, também poderemos fazer grandes coisas diante de Deus, com a graça dele, ou não. Então vamos ver. Amar a Deus toda a alma é reconhecer a sua soberania. Olha só, Jó, agora aqui você diz: eita, Jó já passou pelo sofrimento. Não. Essa declaração, esse testemunho de Jó, é ainda em dor, é durante a perda, é durante toda a pressão. Ele teve relacionamentos com Deus, ele passou a ser confrontado por Deus, diante das suas angústias, diante de suas dúvidas, de uma maneira tão sublime, que ele começou a perceber como ele era limitado e pequenino. Aí ele, mesmo na dor, muda completamente a forma de enxergar Deus. Porque antes ele estava enxergando Deus como se Deus, por ter o poder de fazer o que quer, não estava querendo o bem dele. É como se ele estivesse dizendo: não, Deus agora resolveu se levantar para querer o meu mal. Mentira, da mente, é mentira. Deus nunca ia querer o mal de Jó, mas ele estava com esse confronto dentro dele. Deus está querendo o meu mal, eu aceito Deus. E Deus não estava querendo o mal dele. Quando ele percebe isso, mesmo durante a dor, ele responde assim, em Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está dizendo: é teu plano isso que está acontecendo comigo. E eu sei que tu pode tudo. E eu sei que esse plano ninguém interfere. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem homens, não tem nada que altere, que sabote, que desvie o plano de Deus. Ele está dizendo isso. Bem sei que o Senhor pode tudo e que nenhum plano seu, Senhor, pode ser frustrado. É garantido, é decreto, é certo. E aí nós vemos também que amar a Deus de toda a alma é reconhecer o próprio pecado e a ignorância. Ele reconhece a soberania de Deus, depois ele olha para dentro dele e diz: que traste que eu sou. Vê o que ele diz. O versículo 3 do 42.
quem é aquele, como dissestes? Então aqui ele vai pegar a fala de Deus anterior, né, que Deus conversa com ele e confronta ele com uma pergunta semelhante a essa aqui. Quem é aquele, como tu dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Foi isso que Deus perguntou a Jó. Tá, Jó, quer dizer que você acha que eu devo uma resposta? Acha que eu devo uma explicação? Ah, pois me diga uma coisa. Quem é você que está encobrindo o meu conselho sem nenhum conhecimento? E aí Deus prova a ele a ignorância dele. Nos capítulos anteriores. Aí Jó agora vai falar dele. Na verdade, falei do que não entendia. Sabe tudo aquilo que ele dizia, né, murmurando contra a própria vida? Ele está agora arrependido. Eu falei do que não entendia. Sabe aquilo que Deus estava fazendo com ele? Tirando filhos, tirando riqueza, tirando empregados, a esposa se levantando contra ele. Sabe tudo aquilo? Ele chama de coisas maravilhosas agora. Vê que incrível. Só porque mudou a mente. A alma se conectou com o conhecimento, que é o que nós vamos ver depois, não é? A força e o conhecimento. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. O que é maravilhoso? Perder todos os filhos? Perder toda a saúde? Perder todos os bens? Viver na miséria, sendo zombado, escárnio de pessoas sobre você? Isso é coisa maravilhosa demais? É o que ele está dizendo. Porque vem de Deus. Porque está dentro do plano que ninguém pode frustrar. Ele olha e diz, é teu plano, ninguém pode frustrar. O Senhor é grandioso, maravilhoso demais. Então, tudo que eu falei foi porque eu não entendia. Coisas que eu não conhecia. Aí veja só. Amar a Deus de toda a alma é ter interesse mais de Deus e menos de você. É isso. Quanto mais você fizer questão por coisas para a sua vida, não, porque fulano fez isso comigo, e quanto mais você trouxer à tona o teu eu, porque foi magoado, ferido, chateado, e fizeram alguma coisa, e você está sofrendo por isso, menos de Deus você enxerga. Agora, quanto mais você olha para Deus e vê como Ele é belo, grandioso, soberano, maravilhoso, e olha para você e vê que você não é nada, e que merece tudo isso que você está passando, aí você começa a entender e a amar de toda a alma. Aí tinha um puritano que ele dizia o seguinte, quando chegavam para ele, tu viu que estão falando de tu? Mas rapaz, ó, estão dizendo isso, isso, isso. Ele disse, ufa, graças a Deus que eles não me conhecem totalmente, porque ai de mim se eles conhecessem todas as minhas falhas. Deus, ele tem sido misericordioso conosco. Imagine se os pensamentos, por exemplo, da gente começassem a ser visíveis. Uma tela, né? Você está aqui, aí às vezes você pensa mal de alguém ou alguma situação e aparecesse a tela do que você estivesse pensando. Então, Deus é misericordioso conosco. Ele é paciente conosco. Ele está sempre trabalhando na nossa vida para que a gente aprenda a viver como Jó, arrependido, quebrantado pelo que fazemos e pelo que temos sido. Olha só. Escuta-me, pois, havias dito. Aí Jó agora volta a falar o que Deus disse. E aí Jó está dizendo, Deus, eu lembro quando o Senhor falou assim, escuta-me, Jó, eu falarei, eu te perguntarei, e você vai me ensinar. Vai, Jó, senta aí, eu vou ficar aqui diante de ti, eu vou aprender contigo. Eu vou perguntar a você muitas questões difíceis, para que você me dê instrução daquilo que eu não estou entendendo. Vai, fala. Isso envergonha qualquer um. Jó se sentiu envergonhado, porque não acreditou que aquele plano era bom.
por mais que aparentasse ser mal. Aí Jó agora vai falar: eu te conhecia. Ou seja, vamos colocar o amor de alma, né? Eu te amava com a minha alma, só de ouvir. Mas agora, eu te amo com os meus olhos, eu consigo te ver. É como se ele dissesse: olha, Senhor, eu te amava em partes, por pedaços. Agora, depois que o Senhor me mostrou o quão grandioso tu és e maravilhoso é o teu plano, Senhor, e Deus não revelou qual era o plano. Continuou ele sem saber, mas ele começou a crer que o plano de Deus era bom. Então ele está dizendo: olha, eu te conheci um pedacinho, o meu ser, um pedaço do meu ser te conhecia. Agora o meu ser por completo te conhece. A minha alma te conhecia em migalhas. Agora ela te conhece num todo. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Mas quem está dizendo isso? O mesmo homem que Deus disse a Satanás: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Vistes? Ele está dizendo: Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe por quê, irmãos? De fato, Jó amou a Deus com toda a sua alma, mas ele tinha muito mais a amar. E só faltava ele ter esse confronto, né, existencial, esse confronto de regenerado com ele mesmo e com o plano de Deus, para ele se agradar do plano de Deus acima de qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Foi o que Jó fez. Então, por mais que a gente diga: nossa, hoje eu amo a Deus com toda a minha alma, mas só que você, tendo mais experiências com Deus, aprofundamento nas Sagradas Escrituras, vida de oração, de testemunho, você vai começar a perceber que pode ainda amar mais com a sua alma. Então a nossa luta é por isso, por amar a Deus com toda a alma. Alguma dúvida, questionamento?
Então, irmãos, nós vamos orar agora agradecendo a Deus por mais um momento que Ele nos concede. E depois a gente vai tocar mais um hino, né? Porque o irmão Lorivaldo não pode passar sem ver os irmãos que chegaram louvando. Vamos orar. Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Te peço que nos fortaleça, nos dê a graça suficiente para entendermos a Tua palavra e vivermos de acordo, Pai, com os Teus propósitos, com o Teu agrado, Senhor. Queremos viver de uma maneira que Te honre, independentemente do que aconteça conosco. Não permita, Pai amado, que a gente se desvie dos Teus caminhos, desanime ou duvide do Teu amor e das maravilhas que tens feito para conosco. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.